As igrejas pentecostais e neopentecostais e várias outras denominações evangélicas, elas têm uma marca, algo muito semelhante entre si. Um dom que é visto em praticamente todas elas, que seria o dom de língua. Esse dom, ele remonta à era apostólica, à era dos discípulos antigos, a era onde o Espírito Santo de Deus foi derramado e até aos dias de hoje é contínuo e mostra o seu poder através dos dons celestiais. Mas o que seria o dom de línguas? Eu convido todos vocês nesse vídeo, neste primeiro vídeo do canal Segredos de Aram Adonai, a mostrar a respeito e falar a respeito desse dom espiritual que é o dom de línguas. Eu venho pedir a todos que se inscrevam nesse novo canal e me ajudem a chegar na meta de 100 inscritos. Eu agradeço a todos que estão vindo do meu canal principal, o canal Mistérios de Elohim, e que se interessam pelo assunto do mundo espiritual que será abordado nesse canal mais aprofundadamente, com explicações bíblicas e com explicações espirituais. Então, dito isto, vamos para este novo assunto. Para quem não sabe, o dom de língua é um dos vários dons espirituais que foram dados na Bíblia, nas Escrituras, pelo próprio Espírito Santo, ou seja, pelo próprio Deus. Esse dom, ele se destaca dentre todos os outros dons, até porque ele é um dom onde a pessoa começa a falar em outra língua da humanidade. Existe uma grande diferença, já vou explicar desde já, existe diferença entre o dom de línguas estranhas e também existe também o dom da linguagem dos anjos. A língua dos anjos também ela existe, porém ela é extremamente rara. O dom de línguas estranhas, ele consiste em um dom em que a pessoa, quando está em comunhão com Deus, na oração ou no jejum, ela começa a falar em outras línguas. Sejam essas línguas da antiguidade, seja egípcio, seja hebraico, seja uma língua de origem africana, seja uma língua de origem latina, antiga, o francês, o espanhol, ou até mesmo o próprio latim, o grego, entre várias outras línguas da antiguidade, como o persa, entre várias outras línguas. O capítulo onde vai falar a respeito dos dons espirituais, ou melhor, do dom de línguas, a primeira aparição do dom de línguas foi no capítulo 2 do livro de Atos, onde eu estarei lendo e explicando para todos vocês a partir de agora. Atos capítulo 2, versículo 1 ao versículo 13. E ao completar-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu um barulho semelhante a um vento soprando muito forte, e esse som tomou conta de toda a casa onde estavam assentados. Então todos viram distribuídos entre eles línguas de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. E todas as pessoas ali reunidas ficaram cheias do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, de acordo com o poder que o próprio Espírito lhes concedia que falassem. Ora, estavam morando em Jerusalém judeus tementes a Deus, vindos de todas as partes do mundo. Ao ouvirem aquele estrondo, ajuntou-se grande número de pessoas e ficaram maravilhadas, pois cada um ouvia falar em sua própria língua. Perplexos e admirados, comentavam uns com os outros: porventura não são galileus todos estes que estão falando? Galileus naquela época representavam um povo que não tinha muito conhecimento, basicamente eram pessoas da fazenda, na linguagem popular atualmente. Só uma explicação. Continuando. Como, então, cada um de nós os ouve falar em nossa própria língua? Aqui no versículo 8 nós podemos ver a perplexidade daquele povo ao notar que galileus, pessoas sem muito conhecimento, sem estudo, poderiam ali falar várias línguas ao mesmo tempo. Versículo 9. Nós que somos partos, medos e elamitas, habitantes da Mesopotâmia, da Judéia, da Capadócia, do Ponto e da província da Ásia, da Frígia, da Pânfilia, do Egito e de partes da Líbia, próximos a Cirene, romanos que estão morando aqui, tanto judeus como convertidos ao judaísmo, prosélitos, cretenses árabes, todos nós ouvimos discursar sobre as grandes realizações de Deus em nossa própria língua.
e todos estavam absolutamente assustados e confusos, perguntando uns aos outros o que significa isto. Entretanto, outros, para ridicularizá-los, exclamavam: esses estão cheios de bebida alcoólica, de vinho. Nós podemos perceber no versículo 1 que ali está falando a respeito dos apóstolos, dos discípulos que estavam ali ajuntados no dia de Pentecostes, e ali estavam reunidos, onde veio um barulho, onde o texto vai dizer no versículo 2 que veio um vento muito forte, soprou lá dentro, onde eles estavam, e dali veio literalmente algo ali espiritual a eles, que no caso era línguas de fogo, e pousou sobre cada um deles. E ali, através do espiritual, todos ali ficaram cheios do Espírito Santo, e então eles começaram, através desse poder que o Espírito Santo concedia a eles, a falar em outras línguas, que o texto mais à frente vai declarar que as pessoas que vieram da Mesopotâmia, que eram elamitas, da Capadócia, romanos, líbios, egípcios e vários outros povos ali, escutavam ali pessoas pessoas da Galileia, que eram pessoas com pouca instrução, humildes na sua maioria, falando vários e vários idiomas, como se fossem pessoas eruditas, como se fossem pessoas de extrema sabedoria. Então eles ficaram perplexos ali, vendo toda aquele poder que houve ali com o Espírito Santo, dando essa capacidade, dando literalmente esse dom, esse poder espiritual. Enquanto outros ali os criticavam por conta do alvoroço que ali estava, um grande alvoroço. O alvoroço era tão grande que o texto dá a entender que eles estavam fazendo barulho, que eles estavam fazendo grande alvoroço, onde vai dizer ali que estavam cheios de bebida alcoólica para criticá-los. Nos dias atuais e na antiguidade, e até nos dias atuais, esse dom ele é muito visto em muitas e muitas denominações cristãs, onde falam muito em outras línguas. Mas vale ressaltar algo muito interessante aqui, para se tomar cuidado a identificar o que é algo de Deus, o que é apenas pessoas imitando um dom de língua, e principalmente tomar cuidado com o que é um falso dom de língua. O que seria um falso dom de língua? Seria um dom de língua falado, mas não por influência do Espírito Santo, mas de espíritos imundos, exatamente. Tanto na bruxaria, no ocultismo, de várias e várias crenças, também muito visto o dom de línguas, ou seja, o dom de línguas deve-se tomar cuidado com ele, para saber o que é de Deus e o que não é de Deus. No livro de Marcos, capítulo 16, versículo 17 ao versículo 18, vai dizer que vários e vários dons, prodígios, milagres e sinais acompanharão aqueles que creem e que são servos de Jesus Cristo. E um dos dons que seguiriam e que se manifestaria em todos aqueles que servem a Cristo, e que seria algo evidente, um destes dons é o dom de línguas, que é descrito no livro de Marcos, capítulo 16, versículo 17 e versículo 18. Ali também é citado o dom de línguas. É muito curioso e interessante destacar aqui também que o apóstolo Paulo, ele diz no livro de Coríntios, ele diz que quer que todos vós faleis em línguas estranhas, mas que muito mais profetizeis. O dom de línguas, ele não é um dom superior ao dom de profecia, e muito menos ele é superior ao dom do perdão. Ou seja, ele é um dom, sim, com certeza, um dom espiritual muito bonito, é um dom espiritual onde o apóstolo Paulo vai dizer que quer que todos faleis em línguas estranhas, mas que muito mais profetizeis. Uma curiosidade que poucos assimilam, essa curiosidade bíblica, é que o dom de línguas, ele existe tanto no mundo espiritual das coisas de Deus, tanto no mundo espiritual das coisas do maligno, dos demônios. Uma coisa muito interessante é que a pessoa que fala em línguas estranhas geralmente está voltado à sua ancestralidade, exatamente. Está voltado à sua ancestralidade, ou seja, a pessoa pode falar em línguas de seus ancestrais, que eram de tal região do mundo. Isso é uma curiosidade que poucos falam. E, inclusive, além disso, existe também o dom de línguas, que é colocado na boca de uma pessoa para ela converter o coração de outra pessoa, exatamente.
Eu espero que todos vocês tenham gostado do primeiro vídeo do meu canal Segredos de Aram Adonai. Me ajudem a chegar no número de 100 inscritos do canal, que logo sairão mais e mais conteúdos a respeito do mundo espiritual, uma explicação para que todos vocês compreendam mais e saibam mais a respeito do mundo espiritual. Fiquem todos com Elohim e até ao próximo vídeo.